Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero apresentar mais alguns conceitos de matemática para vocês. Hoje, especialmente, nós iremos iniciar os nossos vídeos sobre matemática financeira. E para dar assim um pontapé inicial, eu quero rever alguns pré-requisitos sobre porcentagem, tá? Então, na aula de hoje, particularmente, nós iremos falar um pouco, rever alguns conceitos do ensino fundamental sobre porcentagem, tá? Mas lembre-se, galera, no nosso canal, além da gente fazer os exercícios, mostrar aplicações, a gente usa o computador, né, alguns aplicativos do computador, para entender os conceitos de forma mais significativa e mais interessante. Então, olha só, não deixem de se inscrever no canal, não esqueçam de acionar as notificações e deem aquele like, hein, galera? Vamos lá, então? Então, gente, para dar início a essa ideia de porcentagem, eu gostaria que vocês observassem esses objetos matemáticos aqui, olha. O que eles têm em comum? O 0,5, o 3/6, esse diagrama aqui, ó, que é um retângulo dividido em duas partes e destacado uma, 50%, meio e 50/100. Na verdade, gente, todas essas são representações diferentes do mesmo número, do mesmo objeto matemático. A gente tem a representação decimal, que é 0,5, que é o mesmo resultado quando eu faço um meio, ou seja, quando eu divido o 1 inteiro para duas pessoas. Então, 1 meio é igual a 0,5. 3/6 é equivalente a 1 meio. Esse 0,5, esse 1 meio, ele também pode ser representado como 50/100, tá? Na forma de diagrama, eu posso representar como um retângulo dividido em duas partes e destacado uma delas. E esse mesmo 50/100, eu também posso entender como 50 centésimos ou 50%. Ou seja, são todas representações diferentes do mesmo objeto matemático, que é o número 0,5. O mesmo acontece nessas representações aqui, olha. O 0,25 dá o mesmo resultado que se eu pegar o 15 dividido por 60, que também é igual a 25 centésimos, que é igual a 1/4 e que é igual a 25%. Em diagrama, seria uma figura dividida em 4 partes iguais, destacada uma delas, ou seja, 1/4. Então, são representações diferentes do mesmo número, do mesmo objeto matemático. Outro caso aqui, a gente tem o 0,75. Ele pode ser representado como 0,75 na forma decimal, 3/4, 12/16, 75 centésimos ou 75%, que é a mesma coisa que você pegar uma coisa inteira, né, um diagrama inteiro, dividir em 4 partes e marcar 3, ou seja, 3/4. Gente, esse número 0,5, né, que é o meio, esse 0,25, que é 1/4, e esse 0,75, que é 3/4, eles também podem ser representados numa reta numérica. Então, por exemplo, o 0,5 estaria no meio do intervalo entre 0 e 1. Então, vou marcar ele aqui, ó, 0,5, ou 1 meio, ou 50%. E a metade da metade seria o 0,25, que é o 1/4. Ou seja, 1/4 é a metade do 0,50, do 0,5, tá? E o 3/4? O 3/4 seria essa posição aqui, ó. 3/4, ó. 1, 2, 3 de 4 partes, tá? Isso dá 0,75. Então, observem que o mesmo objeto matemático, ele pode ser representado de várias formas diferentes. Isso é muito interessante quando a gente está aprendendo porcentagem,
porque através dessa ideia a gente consegue calcular a porcentagem de forma muito mais rápida. Olha esse exemplo aqui, gente. Se uma camisa custa R$180, então quanto é 3/4 de R$180? Ou seja, quanto que é 3/4 do valor dessa camisa? Gente, observe que o 3/4, ele é a metade, tá vendo que esse pedacinho aqui, olha, é a metade da figura toda, mais a metade da metade. Ou seja, 3/4 seria uma metade, mais 1/4. Então, olha só, quanto que é 3/4 de 180? Eu posso fazer 3 vezes 180 dividido por 4, ou eu posso simplesmente imaginar quanto que é a metade de 180? É 90. E quanto que é a metade da metade? É 45. Então, 3/4 é 90 mais 45. 90 é a metade de 80 e 45 é 1/4 de 90. 90 mais 45, 135. Ok? Mas eu poderia fazer assim também. 3/4 eu já não sei que equivale a 0,75. Bastaria eu multiplicar 0,75 vezes 180. Vou fazer aqui na calculadora. 0,75 vezes 180. 135. 135. Poderia fazer também assim, ó. 75 centésimos vezes 180. Tá? Quanto que daria isso? Eu faria 70, eu posso até simplificar esse zero aqui, ó, com esse zero, fazer 75 vezes 18 e depois dividir por 10. 75 vezes 18 dá 1.350. Dividido por 10, vou simplificar esse zero com esse zero aqui, né? Dividir tudo por 10, vai dar R$135. Como isso tudo equivale a 75%, eu posso dizer que 75% de 180 é R$135. Uma outra forma de se fazer isso, gente, é usando a regrinha de 3. Eu não sei se vocês lembram lá do ensino fundamental, mas a gente fazia assim, olha, de um lado a gente colocava o valor em reais e do outro lado a porcentagem. R$180 equivale a 100%. Então, 75% equivale a quanto? A gente faz 100 vezes x, 100 vezes x, igual a 75 vezes 180. 75 vezes 180, 13.500. Então, x vai ser igual a 13.500 dividido por 100. Simplifica aqui, fica 100x igual a R$135. Então, 75% de 180 pode ser calculado de várias formas diferentes. Essa é uma ideia muito legal para a gente entender essa relação direta entre as porcentagens e as frações e os números decimais e os diagramas. Isso é muito importante, gente. Vamos dar continuidade aqui? Olha só. Baseado nessas ideias que a gente falou no slide anterior, então quanto que é 50% de 180? Gente, 50% de 180 é 50 centésimos vezes 180. Mas a gente já viu que 50 centésimos é meio, é metade. Então é metade de 180, que é 90. Tá bom? E 10% de 180? 10% de 180 é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 180. Mas 10 sobre 100 é a mesma coisa que 1/10, gente. Olha aqui, ó, simplificando aqui, é 1/10 de 180. E 1/10 de 180 é só pegar o 180 e dividir por 10, ou seja, simplificar esse zero com esse zero. Observe que o 10% de um número
Basta eu pegar e andar vírgula uma casa para cá, ó. 10% de 180 virou 18. E 1% de 180? Gente, 1% é isso aqui, ó. 1 sobre 100 vezes 180. Ou seja, eu tenho que pegar o 180 e dividir por 100. Então, eu vou ter que andar vírgula duas casas para cá. Vai dar 1,8. Gente, é lógico que vocês não vão precisar ficar fazendo essas contas. Vocês vão gravar de cabeça. Olha, 50% de um número é a metade do número. 10% de um número é andar vírgula uma casa para a esquerda. 1% de um número é andar vírgula duas casas para a esquerda. E 25% de 180, vamos fazer direto, gente? Se 50% é a metade, 25% é a metade da metade. A metade de 90 é 45. E quanto que é 75% de 180? 75% é o 50% mais o 25%. Ou seja, é a metade de 180 mais a metade da metade. Isso vai dar 90 mais 45 reais, 135 reais. Então, observe o seguinte, gente. A gente consegue fazer mentalmente vários valores de porcentagem a partir do momento que a gente entende isso como frações, como metade, metade da metade, como um décimo, um centésimo. E 100% de 180? Gente, se 50% é a metade, 100% de 180 é o próprio 180. A gente vai chamar isso de valor principal, tá? Pelo menos na nossa aulinha aqui, a gente vai chamar isso de valor principal. Valor principal é aquele valor que é o próprio 100%, é o valor cheio, é o valor todo. 20% de um número, gente, 20% de 180. O 10% de 180 não foi 18? Então, 20% vai ser o dobro de 18. Então, vai ser 36. 90% de 180. Observe que a gente está descobrindo todos os valores sem fazer nenhuma conta em calculadora. 90% de 180 seria o 100% menos o 10%, não é? 100% é o 180, o 10% é 18, então seria 180 menos 18. Vou anotar aqui, ó, 180, que é o 100%, menos o 10%, que equivale a 18. Quanto que vai dar isso? 180 menos 18 vai dar 162. Ok? E 110% de 180? Gente, 110% é pegar o valor que deu 100% e somar com o valor que deu 10%. 110%. Isso dá 110% vai dar 180 mais 18. 180 mais 18. Isso equivale a R$ 198. Ou seja, eu peguei o 100% e somei com 10%. Esses dois exemplos no final que eu fiz aqui, é importante vocês entenderem uma coisa. O 100% em número decimal, ele é a mesma coisa que o número 1. Esse 100% aqui, olha, ele equivale ao número 1. E esse 10%, ele equivale ao número 0,1. Então, na verdade, quando eu fiz 100% menos 10%, é a mesma coisa que eu ter subtraído 1 menos 0,1. Ou seja, eu calculei 0,9 de 180. Então, quando a gente pegou aqui nos casos de baixo, no 110%, e fez 100% mais 10%, é a mesma coisa de ter feito 1 mais 0,1. Ou seja, a gente calculou 1,1 vezes 180. Então, olha só, aumentos e descontos percentuais.
Quando eu quero calcular um aumento de 1% sobre um determinado valor, é só pegar o valor e multiplicar por 1 mais a taxa, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó. 1 mais a taxa, 1,1 vezes 180 deu 198. Tá? Vou até anotar essa formulazinha aqui, olha. E quando eu quero dar um desconto de I% sobre um determinado valor, basta eu multiplicar por 1 menos a taxa, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine que eu quero saber qual é o valor, vamos supor que eu faça um aumento de 15% em R$200. Qual o valor que vai ficar depois desse aumento? Basta eu pegar o R$200 e multiplicar por 1 mais a taxa. Então, olha, multiplicar por 1 mais a taxa. Se aqui é 15%, isso equivale a 0,15. Então, basta eu pegar 200 e multiplicar por 1,15. 200 vezes 1,15. Vamos ver? R$230. Esse é o valor final, tá? Já acrescido, né, dos 15%. Observe que somar 1 mais 0,15 é o mesmo que somar 100% mais 15%. Agora, determine o valor após um desconto de 20% em R$350. Eu vou pegar R$350 vezes, agora é desconto, hein, gente? Então vai ser 1 menos 0,20, que é o 20%. Isso vai dar 350 menos 1 menos 0,20 dá 0, opa, que é vezes, né? Vezes 0,8, tá? Isso dá R$280. Então, quando eu dou um desconto em um produto que custa R$350, dou um desconto de 20%, esse produto passa a valer R$280. Observem que aqui é o mesmo que eu ter pego 100% menos 20%. Ou seja, eu peguei 80% desse R$350. Beleza, galera? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente poder entender essas coisas melhor? Olha só. Como que eu calculo o valor percentual? Então, imagine que eu tenho um determinado valor que eu quero calcular quantos porcentos que ele é de um valor principal, tá? Eu vou pegar e vou simplesmente fazer o seguinte, o valor que eu quero calcular dividido pelo valor principal, que é aquele que equivale a 100%, tá? E vou multiplicar por 100. Vamos fazer esse exemplozinho aqui para poder entender isso. Então, olha, R$35 equivale a quantos por cento de R$105? Para eu fazer isso, basta eu calcular essa taxa percentual aqui, ó. Quem que é o meu valor a calcular? O valor a calcular é o R$35. Vou até anotar aqui, ó. Valor a calcular é o 35. E o valor principal, que é o equivale a 100%, é o 105. Então, basta eu dividir 35 por 105 e multiplicar por 100. Tá? Vamos fazer isso aqui na calculadora? Isso deu 33,3%. Observe que eu posso usar essa fórmula para fazer essa conta, ou eu posso usar simplesmente a regra de 3. Ou seja, eu tenho o valor e a porcentagem. 35 equivale a X, 105 equivale a 100. E esse 3 se repete infinitamente. Beleza, galera?
Tem também o caso onde que a gente quer calcular a variação percentual, tá? Ou seja, um produto tinha um determinado valor e sofreu um aumento, por exemplo. Eu quero saber qual foi a variação percentual com esse aumento. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. VF menos VP dividido por VP vezes 100. Onde que o P, né, é a porcentagem, o VF é o valor final e o VP é o valor principal. Muito fácil fazer essa conta, a gente não precisava nem de fórmula para fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês como usa a fórmula para fazer isso, mas depois eu quero fazer exercícios sem usar a fórmula, hein? Para esse vídeo agora eu vou usar a fórmula, mas para os próximos vídeos, onde que eu quero fazer 3 exercícios com vocês, eu vou usar a fórmula e vou fazer também sem a fórmula. Vamos lá? Então, olha, um produto passou de 30 para 38 reais. Qual é a variação percentual? Usando a fórmula, ficaria P igual, anotando aqui, gente, o valor final é 38, o valor principal era 30 reais. Então, vai ficar P igual a 38 menos 30 dividido por 30 vezes 100. P igual, aqui vai dar 8, né, dividido por 30. Observe que a gente recai exatamente nessa fórmula aqui, olha. Valor a calcular dividido por valor principal. 8 dividido por 30 vezes 100. Vamos fazer aqui na calculadora? Isso vai dar 26,6, dízima periódica, por cento. Beleza, galera? Então essa é uma revisão do ensino fundamental para a gente entrar com o pé direito nesses conceitos aí de juros simples e juros compostos. Mas antes de eu falar desses vídeos, eu ainda quero fazer 3 exercícios sobre porcentagem no próximo vídeo, tá? Aí eu vou fazer usando fórmulas, eu vou fazer sem usar fórmulas, para vocês terem várias maneiras de fazerem isso de formas diferentes. Beleza, galera? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, hein? Um abraço para vocês e tchau, tchau!